Nonato, né? Esse é um ano eleitoral. A gente sabe que no finalzinho do ano tem eleições municipais em praticamente todas as capitais do Brasil. E um dos assuntos que a gente vai debater, inclusive agora, é a Marta Suplicy, que aceitou ser vice na chapa do Guilherme Boulos na disputa à Prefeitura de São Paulo. No entanto, ela estava com o cargo de secretária das Relações Internacionais da gestão do Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo, que vai concorrer justamente contra o Boulos. A Marta veio aqui até o estúdio em 2023, nos deu uma entrevista e elogiou o Ricardo Nunes. Mas eu gosto de duas qualidades dele que fazem diferença. Primeiro, é uma pessoa que entende de orçamento. Trabalhou muito tempo, né, como vereador, ele entende, ele sabe onde pôr recurso e onde rende para a população. E depois ele tem uma sensibilidade para a pobreza. O Ricardo é uma pessoa de origem humilde, se tornou um empresário de sucesso, mas ele não esquece isso. Então eu vejo sempre que a preocupação dele é com aquilo que se está discutindo, mas é transversal também. Ele tem esse olhar. Então, agora, essas casinhas que estão sendo feitas de reencontro, tudo, eu estou achando muito importante isso. Né? O povo da rua está saindo da rua. Bom, para a gente tratar desse assunto, nós convidamos aqui o professor Marco Antônio Teixeira, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas e gentilmente atende aqui a Nova Brasil. Tudo bem, professor? Bem-vindo, hein? Bom dia, Nonato. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Rafael. O ano promete, né? Já está começando aí bastante quente. Afinal, são capitais de estados e mais de 5.500 municípios que passaram por eleições, não? Pois é. Ô, professor, a política é dinâmica, né? Nós ouvimos aí a entrevista da Marta o ano passado aqui pro Heródoto Barbeiro, né? E, ao mesmo tempo, me parece que a tal da polarização continua, ainda que não tão acentuada ou tão explícita quanto em anos anteriores. Mas aqui Ricardo Nunes acenou para Jair Bolsonaro, a Marta falou, não, eu vou para o outro lado aqui do Lula. Tem um pouco disso, professor? Como é que o senhor está vendo esse movimento? Tem, Nonato, sem dúvida nenhuma tem um pouco disso, né? Mas eu acho que a gente pode também, Nonato, dar um passo para trás, né? É bom nós lembrarmos que a Marta foi prefeita de São Paulo, eleita pelo PT, teve cargo de deputada federal, foi ministra, não é? E acabou abandonando o governo e votando a favor do impeachment da Dilma Rousseff, né? Acabou saindo do PT, não é? Com a pecha de traidora, não é? Tentou carreira política solo, não é? Em vários partidos, né? Sobretudo no MDB. Me lembro muito bem, Nonato, que quando a Marta ingressou no MDB, o Eduardo Cunha era presidente da Câmara e uma das principais lideranças do MDB, e a Marta chegou a dizer que iria para o MDB para combater a corrupção, ajudar a combater a corrupção, não é? Então, essa tentativa da Marta de fazer uma carreira política fora do PT acabou não dando certo, né? Porque do ponto de vista eleitoral ela acabou não tendo êxito. E acabou, de certa forma, é bom nós lembrarmos, o Ricardo Nunes é do MDB, não é? Assumindo esse cargo na Prefeitura de São Paulo, mas antes apoiou publicamente o Lula na eleição de 2022, não é? Então a reaproximação com o PT ela foi se dando aí aos poucos, não é? Então ela sai com a pecha de traidora do PT, e agora volta ao PT, Nonato, para ser vice do Boulos. É bom nós lembrarmos, o Boulos não é do PT, é do PSOL, né? Então a Marta vai representar o PT na chapa de Boulos, mesmo estando voltando para o PT agora, e volta também com a pecha de traidora agora, tá? Tendo essa pecha sendo dada pelos aliados do Ricardo Nunes, né? Agora, do ponto de vista conjuntural, Nonato, você está corretíssimo, né? A questão da traição na política, ela é algo que não deve ser levado a sério no termo, por conta do dinamismo da política, não é? Ou seja, muda a conjuntura, muda os atores se aproximam, os atores se distanciam, né? Agora, o que está acontecendo, Nonato, é que o Ricardo Nunes, ele tende a se isolar, sobretudo da direita para a extrema-direita, e muito provavelmente vai assumir a pecha de candidato do bolsonarismo, não é? Isso é muito ruim para ele, porque ele estava tentando uma convergência ao centro, sem abrir mão do apoio do Jair Bolsonaro. Então essa saída da Marta, simbolicamente, ela é ruim porque reduz o espectro, digamos assim, de
mobilidade do Ricardo Nunes junto ao eleitorado. E o Ricardo Nunes tem uma outra dificuldade adicional, né? O PSDB não está com ele do ponto de vista, digamos assim, homogêneo, né? Já que o PSDB da capital está completamente fragmentado, né? Está praticamente sob intervenção, e grande parte do PSDB quer marchar com a Tabata Amaral e não com ele, né? Então a campanha do Ricardo Nunes vive uma crise muito grande. A campanha do Boulos, nesse momento, ganha, não é? Por mais que a Marta Suplicy represente um pouco de mais do mesmo na periferia, mas ela tem alguma projeção sobre a classe média, não é? Então, estamos aí vivendo, digamos assim, uma espécie de memória da polarização, não é? E com a Tabata Amaral observando o cenário. E talvez ela se beneficie um pouco disso também, Nonato. Marco, e a ideia de colocar a Marta Suplicy como vice do Boulos, ela foi colocada em prática ou será colocada em prática porque a Marta, de fato, é um nome forte, ela já foi prefeita da capital paulista, ou também pode expor aí uma certa ausência de nomes dentro do campo da chamada esquerda, né? O Haddad tem 60 anos já, o Lula tem quase 80 anos, também tem esse ingrediente ou não? Rapaz, não fala aí de 60 anos de idade, não, senão você nos exclui também aqui de várias coisas daqui pra frente, né? Você chega lá, calma, viu? Eu brinco com meus filhos falando, olha, vocês estão com 20 anos de idade e estão chamando quem tem 30 de velho, né? Daqui a pouco vocês terão 30 também, viu? Mas de todo modo, Rafael, você tem razão em parte, né? Eu acho que é uma falta de quadro e ao mesmo tempo também reflete o fracasso do PT na última eleição. É bom nós lembrarmos que na eleição de 2020 o PT saiu rachado com Gilmar Tato, candidato a prefeito, e foi o pior desempenho do partido em toda a história de sua participação em eleições na cidade de São Paulo. Foi a primeira vez que o PT sequer chegou à segunda posição, sequer chegou ao segundo turno e ficou atrás até do Mamãe Falei. Então, o PT vive também um momento histórico nessa eleição de 2024. Será a primeira vez que o partido não tem candidato à prefeitura de São Paulo. E além de não ter candidato, traz de volta uma pessoa para ser o nome da legenda e não aproveita quadros próprios, né? Então isso reflete a crise do próprio Partido dos Trabalhadores, né? E o nome do Boulos, é bom nós lembrarmos também, né, Rafael, se impôs a partir de um acordo da eleição de 2022, quando ele abre mão da candidatura ao governo do estado para apoiar Haddad, mas já com compromisso que seria o candidato da esquerda, né, ou seja, da aliança PT, PSOL, PSB, nas eleições de 2024. Então, não é um acidente político o nome do Boulos, né, é fruto de um acordo que alguns setores do PT chegou a questionar, inclusive, e esses setores que questionou foi inclusive, digamos assim, boa parte das lideranças que pressionaram o Lula para poder trazer a Marta Suplicy de volta e virar candidata a vice do Guilherme Boulos. Professor, rapidamente, a gente tem ainda o Datena como um nome que pode ser vice da Tabata. O delegado Oswaldo Nico talvez seja o vice do Ricardo Nunes, e é uma corrida que está apenas se iniciando no que diz respeito a você ter nomes e uma chapa completa. Qual é a importância que tem o vice numa eleição como essa, numa eleição municipal, professor? Vamos lá, Nonato, por partes, né? Eu acho que a questão do Boulos com o PT tá encaminhada, não significa que está resolvida, né? A questão da Tabata tem a ver muito mais com o prestígio eleitoral do que a aliança partidária. Todos nós sabemos que o Datena sempre ensaia a candidatura e na hora do vamos ver ele tira o time de campo. Se ele vai chegar às vias de fato dessa vez e se tornar vice, porque até então ele seria candidato cabeça de chapa nas outras eleições que ensaiou participar, não é? Vamos esperar um pouco para saber. Agora, digamos assim, o grau de mobilidade da candidatura da Tabata se reduziu bastante. O PDT também já anunciou apoio ao Guilherme Boulos, né, da mesma forma que o PCdoB e que outros partidos de esquerda, não é? Então não resta muita alternativa para a Tabata nesse momento, não é? Agora, o Ricardo Nunes vai viver um dilema. O Oswaldo Nico seria mais candidato do Tarcísio do que do bolsonarismo.
E todos nós sabemos que o Tarcísio e o bolsonarismo vive, ao mesmo tempo, uma relação de beijos e de tapas. Não é? Ninguém sabe aonde isso vai dar. O bolsonarismo tem alguns nomes, não é? Mas não se sabe certamente se esse acordo entre o Ricardo Nunes e o PL está devidamente consolidado, mas se houver, por exemplo, talvez o cenário menos possível, a indicação do Ricardo Salles como vice, ou da secretária Sonaia, né, Sayonara, não me lembro o nome, também como vice, se houver a indicação de um dos dois, eu diria para vocês com muita tranquilidade que o prefeito Ricardo Nunes vai ficar carimbado como candidato do bolsonarismo, e isso interessa ao PT, interessa ao Guilherme Boulos, porque reativando a polarização, é bom nós lembrarmos que na eleição de 2022, o campo bolsonarista perdeu nos 2 turnos, né, na capital, tanto para governador do estado quanto para presidente da República. Então o PT aposta muito no isolamento do Ricardo Nunes para poder viabilizar a chapa do chapa do Boulos agora com a Marta Suplicy. Tá certo. Professor, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Jornalismo da Nova Brasil. Sempre muito esclarecedora a conversa com o senhor. Um bom dia. Bom dia a vocês e à disposição. Muito obrigado. Professor Marco Teixeira, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas, conversando com a gente às 8h44.